pessoal, vamos começar a nossa palestra aqui. A nossa ideia é falar um pouco de uma jornada, né, de APIs dentro da Hotmart. Então, a ideia é literalmente da gente fazer uma caminhada. Então, assim, eu quero que vocês peguem na mão da gente e vejam esse caminho que a gente vem fazendo aqui desde o começo aqui do nosso projeto de publicar APIs na Hotmart e até o que a gente tem hoje, tá? Então, vamos nessa jornada, segura na mão da gente e vamos seguir. Então, só antes de começar, eu gostaria de fazer minha audiodescrição, né? Então, eu sou Wagner, né? Eu sou dev back-end aqui na Hotmart, já tenho mais ou menos uns 2 anos. Eu sou um homem negro, eu tenho cabelo preto, com algumas manchinhas brancas já, né, da idade, e uso dread, né? Então, o dread está mais ou menos aqui até a altura do olho, então um dread médio. Nesse momento, eu estou usando camisa amarela. E aí, estranho que eu estou aqui no TDC agora, nesse momento online, e achei uma coisa estranha. Eu fui o único que não vim de preto. Então, acho que era para vir de preto hoje, e eu não sabia. Mas, enfim, tudo bem. Estou com a blusa Deve só usar amarela. preto, Wagner. Ninguém te falou isso, não? Ah, então, desculpa, eu não sou dev, eu sou uma pessoa que usa roupa que não é preta, tá, Gabi? E agora eu tô aqui dentro de uma sala aqui do TDC, então estou com um quadro branco atrás de mim. Aí agora eu vou passar para a Gabi para ela fazer a sua audiodescrição. Oi, meu nome é Gabriela, mas pode me chamar de Gabi. Eu sou desenvolvedora back-end aqui na Hotmart há mais ou menos uns 3 anos e 8 meses. Eu sou loira, meu cabelo é um pouco abaixo do ombro, eu tô usando uma camisa preta, eu tenho pele clara, e eu tô em casa, então aqui no fundo dá pra ver algumas plantas, muitas plantas. E tem uma cortina aqui, talvez essa claridade chegue muito e estoure um pouco aqui no meu rosto, mas então não liguei muito pra isso. Minha cortina é muito clara. As plantas são de plástico, Gabi? Não, são de verdade, todas. Vamos só ver. Só falar um pouquinho do que a gente pretende trazer hoje, né? Então, uma visão geral da nossa agenda. Então, a gente vai falar no começo um pouco da motivação, né? Então, assim, acho que todo mundo está aqui a trazer esse conteúdo, acho que entende o porquê tornar uma API público, mas a gente só vai reforçar um pouco a respeito disso. A gente vai falar um pouco da história, né? Antes da gente criar o Hotmart Developer, então ali a origem do produto, o que acontecia antes. A gente também vai falar um pouco da nossa arquitetura de APIs hoje, né? Como que funciona a arquitetura do Hotmart Developers. O fluxo, a gente desenhou um fluxo, que é o fluxo ideal de publicação, né? Então, qual que é as etapas para disponibilizar uma API. E a gente vai falar um pouquinho de futuro. Tá bom? Então, bora lá. Só que, antes de entrar no conteúdo, eu queria deixar uma pergunta para vocês. E não vale chat GPT, por favor. Qual que é a distância percorrida se a gente for fazer 1 bilhão de passos? Tá, vamos seguir, depois a gente pensa um pouco mais sobre isso. Então, vamos falar agora sobre motivação. Não sei se todo mundo já ouviu falar desse termo, né, de API Economy, mas esse conceito de API Economy, na verdade, ele traz, né, o que seria o conjunto de oportunidades, né, de negócios mesmos que são possíveis a partir do momento em que a gente tem diferentes APIs sendo publicadas, né, ou disponibilizadas na internet. O exemplo mais clássico disso é a AWS. E aí, só um ponto também aqui que eu quero trazer, a gente acaba usando muito um termo API para API, e acaba que esse termo ele acaba sendo um tanto quanto batido, e a gente às vezes não define claramente. Quando eu estou falando aqui API, eu estou usando o conceito de algo abstrato, que é a maneira que dois sistemas comunicam, né? A analogia que eu faço é a seguinte: se para comunicar com um computador, né, aqui no meu caso aqui, eu preciso de uma interface gráfica, para dois sistemas comunicar, eles precisam de uma API. Então, essa visão de API, quando eu estou dizendo aqui, é algo bem abstrato. Não é uma API nesse momento aqui, não é uma API hash. Então, quando for algo nesse sentido, eu vou trazer até para deixar mais claro. Mas, enfim, a ideia aqui de API Economy já é uma realidade e o exemplo que eu estava trazendo era o exemplo da própria AWS, que, de uma maneira geral, a AWS é um SO, né? É um conjunto de ações que podem ser disparadas através de diferentes APIs. Então, o projeto da AWS como um todo, ela já foi pensada para ser dessa forma. E com isso você consegue, né, enfim, o fato de você ter APIs públicas, você tem um desenvolvimento mais rápido e um time to market também mais rápido. Já que algumas questões que você precisaria desenvolver, por exemplo, se você precisa de algo de georreferenciamento, você pode usar uma API para isso, não precisa construir por conta própria. E aí você tem essa questão, né, de você ter um time to market mais rápido. E também, quando você deixa uma API pública, né, é aquele muito conceito do código aberto. Se você deixa algo para muitas pessoas usarem, você tem feedback e você tem uma melhoria contínua com relação a esse produto. E, naturalmente, né, abre-se a oportunidade de você monetizar.
de as APIs de mais uma fonte de receita para o seu produto. E no nosso contexto aqui, né, nesse caso, por exemplo, aqui o caso da Hotmart, só pegar um exemplo nosso aqui, por exemplo, a pessoa pode querer, por exemplo, matricular um aluno. Essa capability, essa funcionalidade, ela já existe aqui dentro. Mas se a gente deixar ela pública, a gente agrega muito mais valor para essa plataforma chamada Hotmart, e aí a gente consegue reter e também atrair novos usuários, novos creators. Então, a ideia é que você tem uma API pública, ela traz diferentes vantagens. E eu trouxe uma frase aqui, que ela reflete essa visão de que uma API, na prática, ela é um ativo digital da organização. Então, toda vez que você criou ali essa capability que eu disse, né, por exemplo, a possibilidade de alguém matricular ou desmatricular um aluno, por exemplo, é algo que o seu sistema já faz. Se você tiver essa possibilidade ali de colocar isso público, você está tendo mais uma possibilidade de receita, porque aquilo pode ser vendido. Então, essa ideia dessa frase traz essa visão sobre a motivação da gente ter API pública. Aí, agora eu vou passar para a Gabi para ela falar um pouco da história por detrás do Hotmart Develops. Senta que lá vem a história, né, Gabi? Senta. Quando eu cheguei aqui, isso aí não era nem mato. Tinha nem crescido o mato ainda. Mas com isso tudo aí que o Wagner falou sobre o crescimento da API Economy, a gente viu a necessidade mais do que nunca, né, de ter uma API externa bem elaborada. A gente até tinha. Pode passar, Wagner. A gente até tinha, que o nome dela era Hot Connect. Ela não serviu por muito tempo, mas agora está morto. Descanse em paz. A gente conseguiu descontinuar ele aí. Mas foram surgindo novas necessidades e com os estudos que a gente fez, a gente viu que ou a gente atualizava o Hot Connect, a gente ia precisar fazer muitas mudanças, ou a gente criava um produto novo. E foi aí que a gente fez um benchmark com mais de 15 empresas. Pode passar. Que possuem API externa e documentação também externa, né? E fizemos um estudo profundo sobre algo que era até recente na época, a Developer Experience, tipo User Experience mesmo, mas para desenvolvedores, documentação, essas coisas, API. E disso a gente tirou uns 5 principais aprendizados que a gente levou na nossa implementação. Primeiro, tenha um glossário, introdução e versionamento. Glossário é muito importante na documentação de uma API, porque quando a gente resolve expor algo interno, algo do nosso negócio, nossos produtos, a gente acaba vazando junto alguns vocabulários que quem está fora da empresa não consegue entender. Algumas palavras que não faz sentido para alguém que está de fora, sem ser a gente. Por exemplo, quando a gente tem uma assinatura, a gente tem vários status dessa assinatura. A gente tem uma assinatura cancelada, uma assinatura iniciada, uma assinatura aprovada, ativa. Então, esse vocabulário a gente precisa descrever muito bem na documentação, para quem for usar, né, conseguir saber como usá-los, como entender melhor. Além do glossário que a gente precisa fazer dessas palavras, ele se estende também para coisas mais básicas, tipo explicar o que é uma API, um endpoint, um parâmetro. A gente tem que entender que pode ser que muitas vezes quem vai chegar na nossa página de documentação não vai ser um desenvolvedor. Às vezes vai ser um creator, e o creator ele não pode ser que ele não tenha, né, o conhecimento técnico para entender alguns vocabulários mesmo. Então, seria muito bom se a gente pudesse explicar certinho o que cada uma dessas coisas é. A introdução também ajuda nesses casos, para poder explicar melhor o que um endpoint faz ou como você pode usar. E o versionamento seria para quando a gente precisasse mudar alguma coisa dentro desses endpoints que quebrasse um contrato, a gente precisaria gerar uma nova versão, né? E expor essas duas na documentação e no código, porque pelo menos até pelo tempo que a gente achasse necessário dos desenvolvedores migrarem, né, da versão 1 para a versão 2. A segunda tem o Sandbox. O Sandbox seria um ambiente de teste que poderia ser usado no momento que os desenvolvedores estivessem criando essa integração com as nossas APIs, porque antes, quando a gente tinha Hot Connect, alguns dos creators, eles precisavam gerar compras dos próprios produtos em produção para poder conseguir testar e testar os endpoints direito, né? Conseguir testar a integração para ver se vai estar funcionando quando eles fizessem algum lançamento, alguma coisa do tipo. E com o Sandbox, como a gente tem esse ambiente de teste
Dentro dele, a gente coloca vários atributos, retornos mocados para cada endpoint. Então, isso não atrapalharia nada em quem quisesse testar, não atrapalharia o seu ambiente de produção, por exemplo. O terceiro possibilite um suporte. Nós temos um link para o suporte da Hotmart na documentação, mas também toda a nossa mensagem de erro, de resposta de todos os endpoints, a gente coloca um link para a página de erro, que tem todas as descrições de erro na nossa documentação. E caso isso não seja suficiente para sanar a dúvida de quem teve esse erro, essa pessoa poderia abrir um ticket e contatar o suporte para resolver o problema. O quarto deixa o desenvolvedor informado, que isso envolve criar um changelog para que toda vez que a gente precise mudar alguma coisa dentro do endpoint, né, a gente coloque lá para avisar, porque a pessoa às vezes não vai saber que a gente adicionou um campo novo, que ela poderia estar usando aquele campo, né, ou qualquer outra coisa do tipo. E também, nesse caso, a gente poderia enviar algumas atualizações por e-mail, se fosse necessário. Se a pessoa achasse que ela queria receber notificações, né, ela poderia cadastrar o e-mail dela na documentação, que a gente enviaria por e-mail também. E por fim, lembre-se de quem está começando. Isso é porque a gente está muitas vezes em volta desse mundo de APIs, de tecnologia, a gente esquece que nem todo mundo está no mesmo pé que a gente, né? Nem todo mundo sabe algumas coisas que a gente sabe, mesmo que seja bem simples para a gente até. Então, a gente está bem familiarizado com isso, mas tem gente que não está. Por isso é bem importante que a gente descreva todos os campos, escreva o que é cada coisa, o que o endpoint faz, como a gente consegue autenticar, autorizar na documentação. E, além disso, né, porque, como eu falei também, às vezes quem vai encontrar a nossa documentação externa pelo Google mesmo, procurando lá como integrar com a Hotmart, não vai ser um desenvolvedor, vai ser um creator. E ele precisa entender o que é uma API. Ele precisa entender se ele quer usar uma API, se ele precisa contratar um time de desenvolvedor para usar aquelas APIs. Então, a gente precisa descrever muito bem isso. Pode passar. E depois de todo esse estudo, a gente chegou na conclusão que seria melhor criar um produto novo. Porque senão a gente precisaria mudar muita coisa no Hot Connect. Então, seria um produto novo, com uma nova arquitetura, mais escalável, com todas essas coisas que a gente viu que era essencial. Então, com isso aí, estava nascendo o Hotmart Developers, que é o nosso produto atual de API externa. Nessa imagem a gente pode ver que dentro tem um círculo, que é o core, que a gente acha que nele nós temos autenticação e autorização, que eram coisas que a gente via como essenciais para todos os endpoints, porque apesar das nossas APIs serem públicas, a gente dá acesso a dados pessoais de dentro da Hotmart, né? Então, nós precisamos ter certeza de que o dado que você está tentando acessar é mesmo seu, que você tem permissão para acessar aquele dado. Então, a gente precisa autenticar e autorizar todas as pessoas que estão querendo usar nossas APIs. E depois nós começamos com as coisas que traziam valor para o cliente, como documentação. Essa documentação a gente começou ela com português, inglês e espanhol. Ela é externalizada. O sample code, que ele ajudaria ali quem está começando. Ele disponibiliza um endpoint, um exemplo de código para todos os endpoints, em Java, em Node, e a gente tem curl também, que se a pessoa quiser testar ali rapidinho no Postman, ela pode pegar e colar lá e já vai conseguir fazer a requisição, para ter uma noção de como é o response, como funciona. Sandbox, que também é para todos os endpoints, que é aquele ambiente de teste que eu falei. E logo em seguida tinha coisas que poderiam não trazer tanto valor para o cliente, mas que a gente precisava implementar. O rate limit por usuário e por período. Nós começamos com 100 requisições por minuto. E por usuário, né? Isso ajuda muito a evitar ataques, evita que a gente receba tantas requisições que sobrecarregue nossas APIs e nosso banco de dados. Então, o rate limit é muito importante. Na Hot Connect não tinha, né? E também é uma forma de educar, né, esse cliente, né, esse desenvolvedor que está usando aquele recurso, né, a acabar criar uma solução que não fique usando aquele recurso de maneira, né, ruim, por assim dizer.
Porque não faz sentido você fazer mais de 100 requisições por minuto. Se está fazendo isso, tem alguma coisa errada, né? E também veio a parte de logs, que a gente precisaria gerar logs dessas requisições, tanto para fazer análise de algum ticket que chegasse para a gente, de problemas, tanto para monitorar e tomar decisões de negócio e técnicas, né? E cache, que ajudaria também a não sobrecarregar tanto nossos APIs e o nosso banco, além de diminuir, às vezes, tempo de resposta em alguns casos, em alguns endpoints. E com isso aí, nossa API poderia ir para produção. Ela estaria funcional. Mas tem outras coisas que a gente poderia adicionar também para melhorar a qualidade, tanto nossa quanto dos clientes, né? O monitoramento ele é importante e a gente usaria os logs que a gente estava gerando, né? Para poder criar gráficos, criar alerta com base em response time. Se esse response time aumentasse muito, poderia gerar um alerta para a gente. Se tivesse muito erro, entre outras coisas que a gente cria alerta aqui dentro. Tem changelog, que eu citei antes também, né? Que seria uma forma de manter o desenvolvedor informado das mudanças nos endpoints. Break change notification, que seria para casos mais extremos dessas mudanças, quando a gente quebra uma versão. E a gente precisaria ter um contato mais próximo, porque nem sempre o desenvolvedor vai estar ali acompanhando o changelog na documentação, né? Então, a gente poderia, talvez, fazer esse contato por e-mail. E temos o Custom Response, que é um modo de customizar o retorno dos endpoints. Isso era pedido para a gente tanto nas pesquisas que a gente fez, tanto para a galerinha que usava o Hot Connect. Porque, às vezes, o endpoint que a gente faz, ele retorna muitas coisas que o desenvolvedor, ele não precisa de todas aquelas coisas. Ele precisa, às vezes, de um ID, de um nome. Então, ele poderia colocar lá no filtro, na hora de fazer a requisição, que ele queria receber apenas o ID e o nome. Então, a gente ia filtrar toda a requisição e repassar para ele somente isso. E, por fim, tem o versionamento, que a gente precisaria lidar isso, além da documentação, né, que eu falei, de expor a versão antiga e a versão nova. A gente precisaria dar um jeito de tratar isso no código. E falar alguma coisa, Wagner? Gabi, é legal, né? E aí até nesse ponto que a gente tinha, né, fez essa analogia, né, que a gente está numa jornada, né, ao bilhão. E aí nesse ponto, né, a gente traz esse processo. Existia já uma solução em que as APIs eram publicadas, ela tinha, né, e enfim, ela teve por algum tempo alguns problemas, e esses problemas possivelmente não escalaria ao nível que o produto hoje necessita. E esse ponto, né, de fazer essa visão externa, né, de olhar quem fez antes para fora, e também montar essa base, né? Essa imagem que você trouxe aí, ela tem um milhão de coisas, muito conhecimento aí agregado, né, em várias camadas, né? E eu só queria chamar a atenção porque um ponto, né? Essa é uma trilha técnica e a gente vai falar um pouco mais do técnico, mas é importante que um ponto que a Gabi falou, né, que eu achei bem interessante, que é o do Developer Experience. Então, quando a gente está falando de Developer Experience, não só envolve time de desenvolvimento aqui. Esse trabalho, então, a gente construiu esse trabalho com a ajuda de PMs, de PDs, né, de UX ali. Então, existe um conjunto de pessoas que pensou nisso. Então, quando você está pensando em publicar uma API, não deve ser algo ser estritamente conduzido por um time técnico. Existe toda uma questão ali de experiência mesmo de usuário, né, ou de developer experience, para ser mais exato, que deve ser considerada. Isso aí. Posso passar aqui? Você completar? Pode passar. Então, fechou. Então, assim, dado nesse conjunto, né, ali que a Gabi resumiu, né, naquele conjunto ali de conhecimentos, eu vou falar agora um pouco como que é a estrutura hoje do que a gente chama desse produto. Então, a partir daquele conhecimento, a gente migrou para um outro produto que tem essa estrutura que eu vou trazer aqui agora. Aí eu só vou pedir um pouco de paciência, eu vou tentar, enfim, como está um vídeo gravado aqui, ou pessoas podem ver depois, eu vou tentar, nas figuras, tentar trazer mais detalhes sobre elas, né, trazer os detalhes escrevendo, enfim, no caso de uma pessoa com deficiência visual que esteja depois assistindo essa palestra, vindo essa palestra, ela possa entender o que eu estou trazendo. Então, algumas imagens aqui eu vou tentar trazer um pouco mais de detalhe, tá? Então, vou descrever efetivamente a imagem. Então, assim, aqui eu estou trazendo que é um diagrama C4, né, que a gente chama de diagrama de contexto, que ele só traz mais ou menos qualquer ideia geral aqui do produto. Então, tem um diagrama aqui que ele tem no alto, né, na parte superior,
um retângulo que ele representa um sistema externo, né? Sei lá, um job, uma API, um outro sistema, né? Uma outra API também de outro sistema que utiliza o Hotmart Developers para obter os seus dados. Aqui do lado esquerdo também tem um outro quadrado que ele representa um desenvolvedor, né, ali talvez desenvolvendo uma solução, fazendo algum teste, chamando ali via curl, ou criou algum código. E essas duas caixinhas, né, elas têm setas apontando para um quadrado, né, principal ali, que a gente chama de Hotmart Developers, que ele tem um tracejado em volta que representa que ele está dentro da organização. Então, esses dois, né, usuários, assim por assim dizer, eles estão usando, né, HTTPS para comunicar. E aí a ideia aqui é trazer que quando você cria, né, uma solução de APIs públicas, você vai ter perfis de tráfego diferenciados. Então é importante, desde o começo, você entender quem é esse seu público, né? Quem que vai ser o seu usuário no final das contas. Aí, seguindo aqui, então, aquela caixinha que estava no centro, que chamava Hotmart Developers, ela expandiu. Então, ainda continua, né? Então, agora no superior da tela tem aquelas duas mesmas caixinhas, né? Que é a caixinha escrito Develop e a outra escrito Internal Job, enfim, que representa aquele padrões de tráfego diferentes. E aí, aquela caixinha que eu tinha chamado de Hotmart Developers, ela expandiu na nossa arquitetura, ao que a gente chama aqui de diagrama de container. Tá? Então, basicamente, como que é a estrutura? Então, no primeiro nível ali, então, a gente vai ter uma caixinha centralizada, que eu chamei ela de DNS, que é onde a gente usa para a questão de fazer caching e para ser o ponto centralizador de todas as requisições. Esse CDN ali, no final das contas, na realidade, ele tem um processo de redirecionar, na verdade, essas requisições para o que a gente chama aqui dos clusters. Então, a gente vai ter uma fazenda de clusters aqui, do nosso API Gateway, e aí esses clusters estão aqui do lado direito e do lado esquerdo dessa caixinha central que eu chamei aqui de CDN. E aí, eles têm um traço, né, identificando que esse CDN ele faz essa requisição. Então, a requisição chega, ela passa pelo CDN, o CDN redireciona para o cluster específico. A ideia de você ter N clusters é justamente aquela ideia básica de você não pôr todos os ovos na mesma cesta. Então, você tem uma resiliência maior, porque, de uma maneira geral, você vai ter um conjunto de domínios mesmo de negócio que você quer fazer. Então, por exemplo, para a Hotmart, você pode ter um domínio chamado vendas, por exemplo. Pode ter um domínio chamado produto. Você pode ter um domínio, por exemplo, chamado assinatura. Pode ter um domínio chamado área de membros, nosso novo clube lá, bem legal. Então, assim, são domínios que podem estar separados e podem ter os seus clusters específicos justamente para você ter mais resiliência. Aí, debaixo aqui do cluster, e aí eu vou trazer um conceito novo aqui, o conceito de upstream, aí eu vou falar, enfim, para a gente até a partir de agora usar. Quando eu chamar upstream literalmente é aquela API sua, né? API hash, que você usou Spring Boot, enfim, que você criou para responder, para trazer os dados que vão ser publicados. Então, sei lá, você criou uma API e aí, nesse caso é o produto mesmo ali pronto que você quer publicar. Aqui, para não confundir, eu uso o nome de upstream. Então, você tem um cluster que ele, a partir da requisição, ele sabe qual upstream que ele vai fazer a requisição, ele redireciona ali para suas upstreams, e essas upstreams, naturalmente, elas vão ter ali as suas bases de dados. Né? Então, você tem a sua base de dados utilizando diferentes tecnologias, pode ser um banco relacional, pode ser um banco NoSQL, orientado a documento, um banco colunar, pode ser um data lake que a empresa tem, enfim, você vai ter diferentes. Então, basicamente, a gente vai ter três componentes principais, a gente deve trazer um pouco mais de detalhes sobre eles, que seria o API Gateway, a upstream e o database. Para cada um desses três componentes, a gente vai trazer um dos aprendizados que a gente acabou tendo durante esse tempo de construir o nosso produto. Aí eu vou deixar agora para a Gabi falar um pouco sobre o API Gateway. Então, como o Wagner disse, o API Gateway ele faz parte da nossa estrutura, né? E ele é muito importante quando a gente quer expor APIs públicas e quando a gente trabalha com microserviços. Eu vou fazer uma descrição rápida dessa imagem. Ela tem dois bonequinhos em computadores, como usuários do nosso produto, né? E as setas saem deles indo em direção a uma imagem no centro, que está referenciando o API Gateway. Do Gateway já saem 3 setas, que cada uma vai para a direção de uma API interna, um microserviço, né? E desses microserviços tem setas indo em direção aos seus respectivos bancos de dados. E
O gateway, ele é importante porque... Pode deixar na imagem mesmo por enquanto, Wagner, rapidão. Gateway, ele é importante porque se a gente quisesse expor, por exemplo, 3 dessas nossas APIs internas, que a gente chama de upstream, né? Vou começar a falar upstream aqui para não confundir vocês. Nós precisaríamos expor 3 hosts. Cada uma dessas APIs teria seu próprio endpoint, cache, rate limit, ou não teria rate limit. Não existiria padrão de retorno nem de parâmetro de requisição. Além disso tudo, como nós dividimos a empresa em times, né? Cada um desses times que fosse dono da API, ele precisaria escolher seu próprio jeito de expor isso. Um jeito de criar documentação, sei lá, talvez gerar um OpenAPI, criar um doc. Seria muita confusão, nenhuma padronização. Vocês percebem essa falta de padronização? E padrão em APIs é uma coisa que a gente viu que é muito importante no mercado. E aí é que entra o gateway, porque nós conseguimos conectar nossas APIs nele e assim expor só um host. A gente consegue conectar todos os endpoints que a gente quer expor. E assim que ele recebe uma requisição de certo endpoint, pelo path mesmo do endpoint, ele consegue fazer esse repasse para a API que é dona desse endpoint, né? E aí a API vai lá, faz o processamento que ela acha necessário, vai no banco de dados dela mesma, retorna para o API Gateway, né? O response da requisição, e o Gateway retorna de volta para o usuário. Pode passar agora. E Gabi, aí nesse ponto até, uma coisa que você até tinha comentado também, né, da possibilidade do API Gateway, acho que grande, você pode procurar diferente aí no mercado, a grande parte deles, ou por default, eles têm a possibilidade de customizar algumas coisas, né? Então, por exemplo, autenticação, autorização, a maneira que você faz isso no seu time ou na sua empresa pode ser diferente da maneira que a gente faz, mas o API Gateway vai te dar essa possibilidade de você fazer a autenticação e autorização da maneira que você achar melhor. Se você, por exemplo, precisa de um login ou coisa do tipo, acho que você vai falar um pouco disso também, né? Mas assim, essa questão da possibilidade de customização, uma questão principal, grande e interessante do Gateway é isso, né? De conseguir trazer um pouco de customização também. Isso aí. Essa customização que o Wagner falou é como se fossem vários... como se a gente estivesse brincando de Lego, né? Cada uma dessas pecinhas de Lego fosse uma coisa, um plugin, né? Que a gente chama, uma funcionalidade. Por exemplo, a gente tem um bloquinho de autenticação, um bloquinho de autorização, um bloquinho de rate limit. A gente poderia ir conectando esses bloquinhos, decidir quais a gente quer usar para compor o nosso API Gateway. E aí a gente tem essas vantagens, né? Essa é uma das grandes vantagens do Gateway. A gente poderia criar autenticação e autorização, deixar centralizada nele, e aí quando alguém tentar chamar com um token válido, que não tivesse permissão para acessar o que ela está tentando acessar, né? A gente já barraria ali no Gateway. O Gateway... o povo estava até brincando antes que o Gateway parece o portão do Enem, que da hora lá, ele já começa a bloquear as pessoas. Então, o Gateway é isso, vai bloquear mesmo. Se chegar uma coisa lá e tiver o plugin de autenticação e autorização e a pessoa não tiver autorizada, a gente não vai nem repassar para os upstreams. Vai barrar ali no Gateway mesmo, já retornar um erro, 403 ou 401. Rate limit também, a gente consegue colocar centralizado no Gateway, não precisa ser em cada uma das APIs. E também, se o usuário chegar a estourar o rate limit, a gente não repassa as próximas requisições para upstream. Então, já barra ali no gateway, e isso evita muito sobrecarregamento, né? Sobrecarga, né? Das nossas APIs e dos nossos bancos de dados. Caching também, a gente consegue colocar login, que o Wagner comentou também, né? Centralizado. Esse log é bem importante, porque no gateway a gente consegue logar vários atributos de uma única requisição. Então, a gente loga toda a requisição que a gente recebe e a gente consegue fazer muita análise de negócio, análise técnica mesmo. A gente consegue saber quais são os atributos de filtro, query parameter mais usados, se tem algum parâmetro sendo usado errado, tipo parâmetro de data, né? Se as pessoas estão fazendo uma busca muito longa, se isso afeta o nosso banco de algum jeito. A gente consegue fazer várias análises com base nesses logs. E também temos as validações e transformações, tanto de entrada quanto de saída. A gente consegue validar de entrada, por exemplo,
quando o usuário chamar o gateway, lá, essa é a fase de entrada, né? Você consegue fazer algumas validações, transformações. A gente pode, se tiver parâmetro, por exemplo, parâmetro de query, a gente consegue ver se aquele parâmetro que foi enviado para a gente, ele existe, se ele está com o tipo certo, se enviou com os valores corretos, né? E se não enviou, a gente já retorna um erro ali mesmo para o usuário falando, deu 400, você enviou algum parâmetro errado. A gente não repassa esse parâmetro errado para o upstream. E também a gente tem a de saída, né? Que é quando a upstream retorna para o gateway o response da requisição. E aí, a gente pode fazer várias transformações nesse caso. Por exemplo, a gente tem a API interna que tem campos em português. A gente decidiu que o padrão da nossa API, do developers, da API do Hotmart Developers, né? É tudo em inglês. Então, a gente precisaria ir lá na API, trocar de português para inglês. Isso poderia quebrar o contrato de algumas pessoas que usam essa API interna. Não vale a pena. Então, a gente conseguiu fazer isso no Gateway, para fazer essa transformação de português para inglês, fazer algumas transformações de estrutura mesmo, algumas de erro, porque a gente não pode confiar no erro que as upstreams elas retornam, porque às vezes pode vir erro completamente sem padrão, pode vir stack trace, essas coisas a gente não deveria de jeito nenhum mostrar para o usuário como retorno, né, de erro. Então a gente tem um padrão também, a gente sempre coloca o nome o erro, o status code, a gente coloca o URL lá para a nossa página de documentação, que tem as descrições do erro, né? Então, é isso. A gente consegue fazer várias outras mudanças, tem vários outros plugins. Alguns já existem, alguns a gente precisou criar porque eles não... Os que já existiam não funcionavam pelo que a gente queria fazer, né? Então, essa é uma grande vantagem do Gateway. A gente consegue usar coisas prontas e a gente consegue criar também, se elas não servirem. Pode passar. E aí tem Upstream. Upstream, que a gente já falou, é como a gente chama nossas APIs internas. A gente viu algumas necessidades delas. Elas precisam ser APIs exclusivas, porque cada uma dessas APIs ela tem sua especificidade. A gente pode até citar, sei lá, temos uma API de pagamento. Essa API de pagamento, ela recebe requisição o tempo todo. Tem gente fazendo compra o tempo todo. Mas a gente tem outra API, que é a API de troca de plano. Essa API, ela não recebe tanta requisição quanto a API de pagamentos. E também, se elas estivessem juntas, se alguma coisa derruba a API de pagamentos e acabar derrubando a API de assinaturas e acabar derrubando a API de pagamentos, não vale a pena quando é uma coisa muito crítica. E cada uma dessas APIs precisavam também ter sua base de dados, cache exclusiva, rate limit também exclusivo. E como cada uma delas tem peculiaridades, né? A gente usa também muito o HPA do Kubernetes, que é o Autoscale horizontal. O Autoscale horizontal, ele é basicamente quando a gente decide aumentar a quantidade de pods de uma aplicação, né? Em vez do vertical, que é quando a gente aumenta a quantidade de recursos, tipo memória, CPU. O horizontal, a gente consegue fazer isso automático, graças ao Kubernetes. A gente consegue colocar uma configuração e ele vai fazer o autoscale com base nisso. Por exemplo, se chegar a 70% de memória, 70% de CPU, faça o autoscale. A gente consegue setar o valor mínimo de pods que aquela aplicação precisa rodar, e isso é diferente para cada uma das APIs. Talvez a API de pagamentos ela use muito mais pods do que a API de assinaturas. E também a gente consegue setar o número máximo de pods, que é o número máximo que o autoscaling pode chegar. E aí, isso a gente não precisa ficar monitorando para ver se está recebendo muita requisição, se a gente precisa ir lá manualmente aumentar a quantidade de pods, a gente não precisa, porque o Kubernetes faz isso automaticamente para a gente, né? É uma grande vantagem dele. Pode passar. Beleza. Aí eu vou falar agora um pouco sobre a parte de armazenamento. Então, só relembrando lá o ponto que a gente estava, então você tinha o primeiro ali, que é o API Gateway, você tem as upstreams, que devem ser pensadas com essas boas práticas que a Gabi trouxe, eu vou falar um pouco de boas práticas de armazenamento. Então, assim, quando você está pensando, você deve
analisar se você quer usar o fluxo assíncrono, o síncrono de publicar esses dados. Então, se você quer trazer aquele dado na pessoa naquele momento, ou dependendo, né, da quantidade de informação que é solicitada, se não faz sentido você, de alguma maneira, processar aquilo, né, enfim, de um outro momento, disponibilizar aquilo para o usuário, é uma maneira de você pensar. É importante que quando você está trabalhando, né, com essa questão de APIs, você pense em diferentes tipos, né, de estratégia de armazenamento. Então, se você está usando um banco relacional, você tem índice, tem particionamento, qual que é o período máximo que a pessoa pode fazer, quais são os joins que estão sendo feitos, quais tabelas são envolvidas. A ideia também de você ter réplicas, né? Então, se você muitas vezes você está usando um banco ali relacional, você podia ter uma réplica só de leitura e você está publicando aquelas APIs, você só ia ter acesso àquela leitura, àquela instância de leitura, né? Então, é importante. Então, ou às vezes você fez uma base de dados separada, então você pode usar, por exemplo, o CDC para você ter uma réplica ali, né? Ter uma réplica de dados idênticas ao banco de produção. E aí uma coisa que a gente também nessa jornada entendeu, né? Que apesar que a publicar APIs muitas das vezes são importantes para a organização, mas você tem que identificar se muitas das vezes se você não está usando a base principal, né? Então, sei lá, existe uma funcionalidade principal da sua empresa e utiliza aquela base. Você pluga suas APIs ali como eu falei naquela imagem lá do contexto, você pode ter perfis de consumo diferentes, muitas vezes você está podendo impactar, e a Gabi trouxe isso bem legal, você pode impactar outras áreas do negócio, simplesmente você está usando essa mesma base. Então, às vezes tem uma base ali apartada, às vezes até usando uma outra tecnologia, né? Por exemplo, você tem o seu banco principal, um banco relacional, mas na prática, quando você expõe as suas APIs, você está usando um banco NoSQL, né? Orientado a documentos, um banco colunar. Então é importante que você tenha essas estratégias aí para poder andar com a parte de armazenamento. Eu vou falar agora um pouco sobre a ideia de fluxo de publicação. Então, quando a gente quer publicar uma API, a gente desenhou esse fluxo interno, que tem algumas etapas, eu vou trazer algumas delas para vocês aqui. Então, a primeira delas é o processo de concepção. Então, na concepção, é aquele momento em que várias pessoas, né, vários roles, vários papéis estão trabalhando juntos em pensar uma solução. Então, você identifica quais são os cenários de uso, o perfil de consumo, quantidade de usuários, se ele quer consumir e quer ter real time, ou ele quer usar em um determinado momento, então o uso é sazonal, ou o uso é contínuo, enfim. Então, são coisas que têm que ser definidas. A parte técnica, ele pode tentar identificar qual modelo de troca de informação, né? Poxa, para esse cara faz sentido a gente usar SOAP ainda, ou a gente quer usar hash, ou quer usar um tipo de RPC, gRPC, enfim. É o momento em que você está pensando ali na sua solução em como esses dois sistemas vão comunicar. Depois disso tem um desenho, então é o momento em que a gente aqui recomenda bastante o uso, né, de entender o OpenAPI para justamente você documentar e desenhar a sua API antes de publicar. Então você pensa ali, quais campos eu quero publicar, qual é o padrão de nomenclatura, vai ser em português, vai ser em inglês, como que eu faço? No nosso caso, a gente recomenda que seja em inglês. Tem aqui também uma ferramenta, não sei se todo mundo conhece, não vou entrar em detalhe, mas é esse modelo de maturidade de Charlson, que tem até um artigo interessante, que o artigo fala sobre isso, mas ele te dá uma orientação em qual nível, né, que a sua API hash ela tá. Então, você quer, por exemplo, você quer usar uma API hash no nível 2 ou 3 ali do modelo de maturidade. Então, o que você precisa fazer para ajustar? Então, vamos supor, você optou por ter uma API hash. O hash, enfim, o hash ele é um conjunto de restrições, né? É um conjunto de regras arquiteturais, mas ele não te dá tudo pronto. Por exemplo, ele não te dá, por exemplo, como você faz os filtros, como você o modelo de paginação, igual a Gabi também já falou, qual é o seu padrão de erro, como que você dá um erro para o usuário, né? Você tem que, no caso do hash, você vai te dar o padrão ali através do status code, mas assim, como que é o body tem que estar pronto, como que tem que ter naquele body, isso não vai ter definido ali. E também ele não te dá, por exemplo, uma estratégia de versionamento. Então, quando você está desenhando a sua solução, você pode falar, olha, eu vou pensar isso aqui para atender esse público, e se eu precisar versionar, essas são as regras, ou isso aqui tem que ser alterado para que eu consiga gerar uma nova versão. Então, no momento do desenho, já tem que estar isso bem claro. Aqui a parte do desenvolvimento, que é praticamente em que você está construindo ou adaptando a sua upstream para ser pública. Então, muitas das vezes, sua upstream já atende uma funcionalidade do negócio. Lembra o exemplo que eu dei
lá do processo de matricular, às vezes já existe isso internamente, mas quando eu vou colocar isso público, eu tenho que fazer alguns ajustes, seja na base de dados, seja na upstream, seja que a cache, seja utilizar um novo modelo de autenticação, e tem um processo mesmo de você disponibilizar isso lá dentro do seu gateway. Então, os gateways têm diferentes formas de disponibilizar, mas é o momento que você está construindo ali, publicando a sua API. Segundo momento, você tem um processo de integridade, então, muitas das vezes você tem essa mesma informação, né? Você tem um relatório interno que você quer disponibilizar via API. O mínimo que se espera é que a mesma visão de um relatório seja o que ele vai pegar via API. Então, a API, no caso, né, ele é uma interface, então você tem que garantir que esses dados são íntegros. E você também tem a forma de garantir que, eventualmente, alguma mudança, então, sei lá, eventualmente, se alguém adicionou um novo campo nessa API que atende, que ela é pública, mas ela atende um processo interno. Como você garante que você consiga visualizar isso para que o seu usuário externo, que muitas das vezes não espera aquele campo, não seja impactado? Então, você pode ter ali o teste de contrato para garantir essa integridade e falar, olha, a inclusão desse campo ou a exclusão desse campo me impacta, então você precisa garantir sempre a integridade ali dos seus dados. E aí tem o último passo, que a gente chama aqui de validação e monitoramento, que é o processo de você entender, assim, questão de segurança, então vale a pena você fazer um pen test, chamar, enfim, se a sua empresa já tem, né, um red team para tentar identificar vulnerabilidades ali do seu processo, fazer o log, né, então você tem que ter algum tipo de log de tempo de execução ali do que está acontecendo na sua aplicação. Ali no ponto anterior, um teste de carga, se lá na concepção você falou que você vai ter um perfil de consumo XYZ, garanta que você vai atender esse perfil, talvez fazendo um teste de carga. A parte do log e também, assim, todas as aquisições devem ser armazenadas para você ter uma análise de longo prazo, até para você identificar perfil de uso, novas oportunidades. Então, isso é uma coisa importante de ter em mente. Agora eu vou passar para a Gabi, e a Gabi fala um pouco de futuro. Então, sobre o futuro, a gente tem algumas ideias em mente, né? A gente está implementando já essa automação de publicação, porque esse processo de publicar a API no Gateway, ele pode ser complexo, isso que o Wagner comentou antes, ele pode ser complexo, já que nós usamos tecnologias que alguns devs aqui internamente podem não estar familiarizados, né? Tem uma curva de aprendizado ali para publicar o Gateway, publicar a API no Gateway, para publicar a documentação. Então, a gente está fazendo um CLI, que via linha de comando mesmo, o dev vai conseguir passar alguns parâmetros, passar alguns arquivos e gerar o código que vai publicar a API no Gateway. E também via o arquivo lá do OpenAPI, que o Wagner comentou também naquela fase de desenho, a gente consegue, a partir dele, gerar a documentação prontinha. Então, vai ser muito mais prático para quem quer colocar. A gente quer incentivar que os desenvolvedores internos coloquem mais APIs expostas, né? Então, a gente precisa facilitar a vida deles. E aí, o SDK, ele vem para facilitar a vida dos desenvolvedores externos, quem quer conectar com a API da Hotmart. Essa integração com a API, ela pode ser bem trabalhosa e tem muitos detalhes, eles têm que considerar rate limit, fazer um cadenciamento, né, das requisições, tem autenticação, autorização, tem essas configurações de erro que eles podem receber. Pode ser bem complexo e tem creators, né, que não tem um time de desenvolvimento muito grande. Então, esse SDK a gente pretende fazer em algumas linguagens mais usadas no mercado. Isso vai meio que encapsular a maioria dessas lógicas que são difíceis mesmo de conexão entre as APIs. Quem quiser usar vai poder só chamar o SDK e já vai facilitar muito a vida de quem quer conectar. E isso é muito pensando também nas pessoas que estão começando, né? Tem os creators que eles têm um certo receio de usar a API, exatamente por não conhecer muito bem, não ter um time de desenvolvimento muito grande, e isso traria muito mais eles para perto da gente. E a gente poderia ajudar eles desse jeito. Pode passar. E aí, esse gráfico aí, ele é o que deu o nome da nossa apresentação, né? De 0 a 1 bilhão.
Ali por volta de 2020, final de 2020, foi quando a gente colocou essa API em produção, então a gente estava com 0 requisições. Esse gráfico é de requisições acumulativas por mês. E aí a gente pode ver a quantidade de requisições que a gente tem agora, né? Ali começou a aumentar conforme a gente foi adicionando mais endpoints na, na nossa API, né, no Developers. E a gente vai continuar adicionando mais. Então, a gente tem previsão de que chegue a 1 bilhão de requests até o final do ano. Isso sem que seja necessária atuação direta no API Gateway, no Upstream, nas bases de dados. A gente só mantém ali um monitoramento, né, certo? Recebemos alertas, se precisar mexer em alguma coisa, a gente resolve também os problemas, então a gente mantém o monitoramento. Mas é isso. É uma aplicação bem escalável com tudo isso aí que a gente disse antes, né, Wagner? Isso aí, Gabi. É isso. Nessa jornada a gente veio trazendo, vem aprendendo sobre as coisas e a gente criou um produto que ele vem crescendo com o tempo em uso. A gente entende aí que deve bater essa casa do 1 bilhão e aí até respondendo, então eu perguntei lá para o chat GPT o que seria 1 bilhão de passos, né? Então 1 bilhão de requests, se 1 bilhão cada uma fosse um passo, representaria que, segundo ele, a gente dá 20 voltas na Terra. Então é bastante coisa, tem crescido e tem crescido de forma resiliente, segura e é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Só passando aqui para finalizar, enfim, tem aqui os nossos. Se quiserem falar um pouco sobre a API públicas, alguma coisa que a gente trouxe aqui de um detalhe de um alto nível, quer que entre em detalhes, pode procurar a gente deve estar nos próximos dias aqui no TDC presencial, então se vê a gente no corredor aí, pode nos chamar, ou pode nos mandar um e-mail, se você é mais antigo, ou pode nos procurar aí no LinkedIn. Vai ser um prazer explicar para vocês, trazer mais detalhes. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui. A gente vai falar um pouquinho de plataforma de dados, né, como construir uma plataforma de dados. Antes, queria falar um pouquinho sobre mim, quem sou eu, né? Eu sou o Prezado, como Carol já falou, Carol já falou de mim um pouco. Sou pai do Joaquim também, como ela já trouxe, eu já me apresentei assim, né? Isso é importante porque ajuda a me definir bem, assim. Sou desenvolvedor por paixão, né? Essa foi o que eu fiz minha carreira, minha vida inteira. E hoje estou liderando o time de dados aqui na Hotmart. Coloquei aqui um QR Code do meu LinkedIn, quem quiser entrar em contato, assim como o Wagner, né, e a Gabi acabaram de falar. Fiquem à vontade, assim, a gente gosta muito de receber, né, tanto feedback quanto receber, trocar ideias e etc. A gente adora essa parte também, tá? Então, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre plataforma moderna de dados. Brincadeira, assim, né? Esse é um tema que ficou extremamente hypado, assim, nos últimos tempos, né? Todo mundo falava sobre o que é uma plataforma moderna de dados, por que era importante construir, etc. Né? E eu estou aqui para trazer um contraponto, assim, né? O quanto é importante ser moderno, assim, né? A gente está atualizado, mas também ser saudável, sabe? Assim, também do ponto de vista de atender ao negócio, né? E navegar ali em escala, em eficiência e etc., também é tão importante quanto ser moderno, sabe? Então, por isso que eu fiz essa paródia aí. Mas antes, eu queria começar contando, um pouco sobre o porquê, né? O porquê que a gente existe, etc. E também acho que vale a pena a gente fazer um combinado, assim. Eu vou contar um pouco do ponto de vista de como isso aconteceu na Hotmart, e aí não necessariamente é o melhor caminho para todo mundo, né? Assim, que sirva de, às vezes, uma inspiração, que sirva, às vezes, de uma validação, mas é um pouco do que aconteceu com a gente, tá? Então, voltando um pouquinho no porquê, né? No porquê que a gente decidiu partir para esse caminho de ter uma plataforma de dados, né? Que olhe para o dado analítico e etc. A gente volta no tempo e tenta entender qual era o job que a gente estava tentando fazer, o que a gente estava tentando entregar, assim, e a gente volta a algumas perguntas de negócio, assim, né? No fim das contas, várias das coisas que a gente faz, por mais que a gente pertença a um centro de curso, né, tecnologia, a gente sempre se remete a responder perguntas de negócio, quase sempre. Então, várias perguntas surgiram, né, à medida que a Hotmart foi crescendo e precisando de dados para tomar decisão, né, sendo guiada por dados. Várias delas eu coloquei aqui, né, como que eu extraio o valor, né, da companhia, qual que é o número de
cancelados que eu tenho esse mês, né? E aí você pode e deve fazer esse paralelo aí com diversas perguntas que nós, pessoas de dados, assim, respondemos o tempo todo, né? Aí, eu queria trazer também, e aí, se essa pessoa vê isso aqui algum dia, mil perdões e me fale, mas algum dia, em algum momento, em alguma palestra, em algum lugar, eu vi essa frase, sabe? Ela me impactou e eu nunca mais esqueci, assim, que toda empresa do mundo, ou ela é, ou ela será uma empresa de dados, sabe? Assim, e isso me tocou muito, assim, né? No lugar que ela bateu, muitas empresas naquele momento falavam que o dado era o novo petróleo, né? E não sei o quê, e etc. Mas, no fim, assim, essas empresas de tecnologia que não possuem o capital dela não é um material, né? É gente e é informação. E aí são empresas mais modernas, assim, né? Elas são empresas de dados mesmo, sabe? Não são empresa que produz, né? Algo palpável, um produto específico que a gente vende esse produto e etc. Então, qual que é a estratégia que nós seguimos, né? E aí a estratégia até atual que a gente tem adotado, quais são os elementos dessa estratégia? E aqui eu começo falando de estratégia do ponto de vista de atacar o negócio, sabe? De responder a essas dores, e aí eu vou descendo, falando um pouco, isso afeta um pouco de como são as nossas estruturas e afeta também um pouco de como é a nossa arquitetura para atender, né, as demandas de negócio que surgem, assim. Pegando o gancho aqui no estudo que a McKinsey fez, a gente consegue definir, assim, nossos elementos de estratégias em 3 partes. Defesa, ataque, tático, assim, como funciona, né, um jogo de futebol, por exemplo, alguma coisa que está no nosso domínio ali de analogia mais simples. E aí, falando de objetivos da defesa do ataque tático, defesa, a gente quer o tempo todo nos assegurarmos arquitetura, nos assegurarmos quanto à integridade das informações, assim, quanto à performance, a qualidade dos dados, assim, né, construir uma visão unificada, né, o source of truth ali, digamos, né. Então a gente habilita dados criando a fonte da verdade ali, né, qual é a métrica que realmente me diz que aquilo é uma verdade, né? Quem que valida, né? Quem que é o owner desse dado, onde que estão todas as informações, etc. Os entregáveis aqui são muito mais a longo prazo, né? Porque realmente eu tenho que olhar os objetivos chaves ali e construir algo que realmente seja escalável, né? Seja possível reproduzir, digamos assim, né? E a forma como eu processo a demanda é totalmente diferente em cada um dos elementos, assim. E aqui na defesa eu processo pensando justamente assim, como que eu torno essa necessidade muito a longo prazo, né? Como eu habilito que outras pessoas que também têm essa necessidade, elas encontrem um ambiente simples para poder reproduzir, né? Já o ataque é um time que está respondendo ali a dor mais latente do negócio o mais rápido possível, né? Então, assim, os entregáveis aqui falam muito mais de estudos, análise, validação de hipóteses mais simples, assim, e é mais nesse sentido, assim. E ele processa a demanda também de uma forma diferente, assim, a forma como ele processa tem que ter uma latência muito baixa, né? Ele precisa entregar a informação para que seja tomada uma decisão, né? E aí nem sempre ele vai fazer da forma mais escalável possível, né? Ele vai fazer. E o tático está muito conectando, tanto essas duas pontas, conectando o negócio, garantindo governança, analisando e avaliando como aumentar a maturidade, etc. E ele habilita dados em ambas as partes, assim. Então, um exemplo simples aqui que eu consigo dar é, por exemplo, você precisa construir um ETL mais rápido para gerar uma hipótese simples que foi gerada no negócio. Assim. O ataque vai construir isso do formato e com as ferramentas que ele tiver na mão, assim, não pensando em aquilo ser um sistema, aquilo ser uma ferramenta, não olhando muito para métricas, né, e etc. Já a defesa, nesse caso, ela entenderia a dor, qual que é a necessidade, qual que é a persona, né, primeiro, qual que é a necessidade dessa persona, quem mais utilizaria, como que eu consigo abstrair isso e garantir que isso continue saudável, olhando para todas as métricas possíveis, do ponto de vista de infraestrutura, que isso se conecte em todas as outras partes da plataforma, e etc. Essa é uma diferença crucial, assim, e é assim que a gente trabalha aqui na Hotmart, né, com esses 3 elementos de estratégias e times distribuídos em formatos diferentes. Pensando nisso, o nosso movimento, né, de ser uma plataforma se conecta muito com os movimentos de defesa, né, e a gente acredita que nossa plataforma de dados ela se encaixa ali, sabe? Quando eu falo de plataforma, e falar de plataforma talvez seja o termo mais ambíguo assim, que existe, né, que a gente pode usar para uma abordagem que é importante, né,
quer para aumentar a velocidade de entrega, quer ganhar eficiência de escala, quer abstrair coisas complexas, quer reutilizar coisas, né? Mas o termo, assim, especificamente, ele é extremamente complexo a partir do ponto de vista que você tem que entender o que faz parte daquilo ali, né, o que é central, de alguma forma, e o que você descentraliza. Aqui a gente entende a nossa plataforma como cloud, assim, ela tem por objetivo fornecer insights de negócio sobre os dados por meio de uma forma eficiente, escalável, segura, habilitando essas partes que a gente acredita que fazem parte de um pipeline, assim, né, mais macro, que é a ingestão, armazenamento, preparação, entrega e a governança de dados. Então, pensa que a gente possa, numa forma bem macro, assim, bem superficial, a gente consegue definir as personas ali que lidam com dado em três, assim, as pessoas que produzem os dados, né, então são em um time, né, muito grande de desenvolvimento de software, são as pessoas que estão desenvolvendo produtos, né, que está ali na frente do produto, mas que nem sempre ela está olhando para o dado analítico. Né? Ela está produzindo dado, e ela está preocupada, né, com a camada que o Wagner citou algumas vezes na apresentação anterior, do banco transacional, de como garantir isso, né, e está certo, esse é o ponto. Tem a plataforma de dados que está ali no meio, que tem responsabilidade em ambas as partes, e tem as pessoas que consomem dados, né? E a hora você pode fazer esse papel algumas vezes diferente. Assim. Então, pensando nisso, como que a gente estruturou, né, o nosso time de plataforma para atender essas demandas? Aqui em cima eu tenho o pipe passando pelas três grandes fases, né? Ingestão, preparação, né, e transformação, e o consumo de dados. Dentro da Hotmart, eu tenho consumidores e produtores independentes de dados, eu tenho data units acompanham, né, o nosso modelo de negócio, e aí tem lá, cada data unit acompanha uma business unit, está totalmente associado ao ataque. E falando especificamente de defesa, a gente tem o Data Core Business, que é o time que está trazendo a semântica, né, para o dado, então está entendendo ali qual que é a regra de negócio que compõe aquela informação, colocando toda a governança possível, criando as transformações e criando a nossa fonte da verdade. E tem a DCP, que é um time que está a todo tempo construindo toolings ali, digamos. Né? Então, a gente tem um time focado em gestão, um time focado em tools de transformação, uma disposição de dados, um de machine learning, que ainda não está acoplado aqui na plataforma, mas é um dos objetivos de trazer, um time de quality, infra e service, infra como um apoio, né, a toda a nossa diretoria, e service nos ajudando a tirar o melhor da plataforma. Então, são engenheiros assim que conseguem navegar, né, em todas as partes, digamos assim, e ajudam todos os clientes da plataforma a tirar o melhor que está ali dentro. Né? E aí, continuando um pouco e dando um zoom em cada uma dessas partes, a ideia agora é entrar em como que a gente organiza a nossa arquitetura para atender essa estrutura e esse elemento da estratégia, né? Falando um pouco do nosso time de gestão, assim, a gente tem algumas ferramentas, e eu não vou dar um zoom muito específico em tecnologia, mas sinta-se à vontade para perguntar, né, ou para entrar em contato, onde a gente tem o maior prazer de navegar mais profundo. Mas a gente tem, basicamente, ferramentas de ingestão que fazem ingestão tanto quanto batch, né, ou micro batch ali, quase aproximando de um stream. Hoje a gente também tem um time de transformação de dados, né, que está totalmente focado ali nas túneis de transformação. Então, a gente usa a metodologia aqui proposta pelo Databricks, né, de ter as camadas bronze, silver e gold, e aí o nosso dado passa por essas camadas ali, se transforma a cada vez, né, ora por colocar a semântica do negócio, né, para que represente uma informação, ora para ganhar, às vezes, um poder de escala, né, num dado mais analítico. A gente tem algumas ferramentas, hoje a nossa arquitetura ela é toda cloud, né, e a gente usa muito da AWS, assim, como um dos nossos parceiros mesmo, para fazer isso tudo acontecer. E a gente tem a parte do consumo de dados, consumo feito por machine learning ali, consumo por produtos de dados diferentes, né, por analytics, e uma ferramenta que construímos in-house, assim, de visualização de dados, o Astrobox. Observabilidade e governança para garantir que todo o pipe funcione e que tenhamos qualidade, né, em tudo que a gente faz, entrega. Hoje a nossa camada de ingestão, ela recebe ali cerca de 4 terabytes dia em logs, né,
e em eventos cerca de 3,5 bilhões de mensagens diferentes, né? E como que a gente varia isso? A gente tem tanto um evento, um agente, né, onde você consegue configurar na sua aplicação e enviar esses eventos. A gente também faz ingestão por CDC, né, usando o da AWS, o DMS, onde você se conecta no log, né, do banco de dados ali transacionais e consegue trazer esse dado para dentro do Data Lake. E a gente também processa todo o log, né, da nossa infraestrutura dentro da nossa plataforma de dados. Sobre a nossa camada de transformação, hoje, como eu falei, a gente tem as 3 camadas, bronze, silver e gold ali. Na camada bronze, e aí eu já mudo para uma métrica mensal, assim, a gente tem uma variabilidade de 2.000 tipos de dados diferentes, e a gente recebe ali cerca de 25 terabytes, e aí eu já estou falando aqui de arquivos comprimidos, né, e aí o formato muda um pouco. Na camada silver, uma variedade de 1.3 mil e um volume de 2 terabytes, e aí também a compressão mudou aqui, né, aqui eu já estou falando de um formato de arquivo salvo como Parquet. E na camada Gold, falando um pouco da variedade de... A gente tem 450 transformações ali rodando, né, em latências diferentes, então, no fim a gente tem 450 tabelas, num volume de 45 terabytes, mas cada uma com uma latência, né, seja por hora, por dia, né, acho que talvez a latência mais longa, a frequência mais longa seja D-1, né, a restante costuma ser mais rápido. E na parte de consumo, a gente tem um Astrobox ali como a principal interface, né, para consumo desses dados. A gente roda diariamente, assim, 1.2 milhões de queries, né, então são 1.2 milhões de queries não falando de bancos transacionais, né, que eu estou falando só de dado analítico, né, só de dado para tirar insight, para tirar métrica. Tem dashboards também distribuído entre os times, e eu estou falando de 800 dashboards diários, e 8.000 micro front-ends. Assim, uma das estratégias que a gente usa com o Astrobox é abstrair um pouco a parte de entrega de dados analíticos mesmo, seja através de gráficos, né, através de insights assim, mais acionáveis. A gente tem uma estratégia de servi-lo micro front-end, assim, onde você é capaz de criar esse gráfico, instala um micro front-end na sua aplicação React, e ele já renderiza lá dentro mesmo. Assim, e a gente ganha um poder de processamento sobre isso. Bom, aqui agora eu começo a falar um pouco de algumas sugestões assim que você poderia seguir, né, para que a sua plataforma continue, né, sendo saudável, sendo escalável, né, e não caia nessa trick, assim, nessa pegadinha. Quando o Modern Data Stack surgiu e aí o mercado inteiro começou a falar disso e etc., era fancy, é um assunto ainda hypado, né, e todo mundo quer chegar nisso e etc., mas existem algumas pegadinhas aqui que você tem que ficar com um controle mais próximo, né, para que você não abandone, né, essa solução um dia, porque não é possível mais evoluir, etc., e se parece muito com plataformas de software, de forma geral, né, e aqui vai uma delas. A primeira é, torne sua plataforma atraente. O grande objetivo de você construir uma plataforma, né, é que as pessoas usem, né, é que ela seja útil, ela consiga abstrair coisas, né, ela consiga ser reutilizada várias vezes e que você tenha condição de sempre ficar evoluindo, sabe? E aqui eu queria falar algumas ideias, né, nem foram exatamente propostas todas por mim, Martin Fowler que falou, várias delas, mas algumas ideias para vocês pensarem com relação a isso, sabe? A plataforma, ela necessariamente, ela tem que ser usada muitas vezes de forma autossuficiente, assim, né? Ou seja, idealmente, quando eu penso nas plataformas mais maduras de dados, né, e aí eu vou colocar aqui a AWS como um case, quando eu tenho uma solução, um problema de negócio, e eu quero pensar numa solução, o movimento ideal é que eu não preciso de ninguém, sabe, assim, que eu saiba, né, usar cada uma das ferramentas que existem ali, etc., montar uma arquitetura que atenda, né, a minha envelopagem, etc., do meu requisito,
e consiga colocar em produção, sabe? Então, esse é pelo menos para a maioria dos casos, né, é que ela sempre seja autossuficiente, assim, né, e usada num autoatendimento, digamos assim. Outro ponto importante, assim, é que ela seja desacoplada, sabe? Os seus serviços sejam desacoplados, assim, ou seja, ela tem uma flexibilidade onde você consiga usar uma parte, sabe? Às vezes, né? Onde você consiga substituir uma outra parte que não faça sentido para você e que para o seu problema de negócio especificamente faça sentido, mas que você não acople todas as ferramentas, assim, né? Para você usar isso, você tem que usar isso, aquilo, e isso é um case que muito provavelmente você vai perder usuários, né? Que ela seja flexível, que ela tenha uma rampa de acesso fácil, né? Então aí você pensa em documentação ativa, né? Treinamento, visa documentação mais passiva, que é a documentação escrita, cases, né? E aí você entenda através de uma outra utilização como que você pode usar também, que você evolua, né? Uma comunidade de compartilhamento de informações, então cria um chat, cria alguma coisa que as pessoas troquem informações e comecem até a divulgar coisas, né? E que isso não dependa só do go-to-market ali do seu produto, né, ou das suas ferramentas, que ela seja segura, né, e aí tem que ser mesmo, e que ela esteja atualizada sempre, né, que ela seja moderna, nesse caso. Nem toda a estrutura, e aí dica número 2, né, sugestão número 2, nem toda a estrutura, organização, ou plataformas de prateleiras, né, que começaram a surgir, assim, que já entregam uma solução o mais completa possível, e arquiteturas também, né? E até isso que eu estou falando aqui mesmo, servem para você, sabe? Assim, servem para o problema que você está disposto a resolver, assim, que tem nas mãos. Pensa sempre, ou tenta, né? A cada problema ou a cada dor, né? Ou direcionamento de negócio que surge, qual que é o low hang fruit mesmo, assim, né? Qual que é o job que precisa ser feito, sabe? Assim, e não pensa em criar acoplamento demais de serviços terceiros, assim, e criando essa moderna, assim, essa arquitetura moderna, onde você terceiriza muita coisa e o custo disso fica inviável, sabe? Assim, para você conectar tudo aquilo ali daqui a pouco, tá impossível, sabe? Assim, e aí o seu case principal vai ser diminuir custos, sabe? Assim, o seu case principal é mudar para outras coisas para diminuir custo, ou fazer uma coisa em house porque o custo está muito alto, sabe assim? Então, antes de partir para isso, né, e ter o custo alto, valida o seu problema, sabe? Antes de escalar e de criar uma coisa muito grande, assim, faz uma coisa pequena, vai no 80-20 ali, algo simples, e aí depois disso você vai escalando à medida que você precisa, sabe? Existe uma particularidade, assim, de projetos de dados, que apesar de ter várias semelhanças, né, com o desenvolvimento de software, projetos de dados são diferentes, assim, eles não possuem as mesmas características de projetos de software, de entrega de valor constantes e etc. E os ciclos são longos, então às vezes você vai passar meses construindo alguma coisa, assim, para você descobrir depois que não era aquilo, e aí você não volta, assim, você andou 100 casas, você não volta 2 casas, sabe? E dá um passo. Você volta 100 casas e às vezes começa de novo, porque várias coisas importam, né? Várias coisas ali dentro importam para você fazer uma solução. Então, validar é extremamente importante, sabe? Então, consiga um case pequeno, pensa no 80-20, valide e depois pensa, beleza, como que eu escalo isso de forma geral, sabe? Seja early adopter, da avaliação, né? Então, assim, o que você pode fazer e avaliar mais rápido e modera na utilização, sabe? Aqui eu estou falando assim, a indústria de Big Data, ela ainda está evoluindo bastante, assim, evoluiu desde que a gente começou a fazer isso daqui, né? Mas ela ainda está em evolução constante, sabe? Não é um desenvolvimento web que a gente já sabe fazer, etc. É um pouco diferente, assim. E aí, você tem que ter um time que está muito conectado com as novas soluções que estão surgindo, sabe? Então, faça muita POC mesmo, defina o que você está querendo validar, defina o que para a sua solução faz sentido você testar, sabe? Assim, mas seja moderado na utilização nesse sentido, assim, né? Utilize ali ferramentas de desenvolvimento de software mesmo, que a gente já conhece, né? De processo, etc., para você avaliar, né? Poxa, isso aqui, qual que é, dado um problema, né? Qual que vai ser minha decisão? Eu vou fazer, eu vou usar, ou eu vou pagar? E baseado nessas coisas assim que a gente já faz há algum tempo em desenvolvimento de software, vai ajudar você a ganhar essa maturidade, assim, sabe?
é comum, né, a gente escolher algo gerenciado, por exemplo, porque a gente não quer ter o custo de gerenciar, né, de subir um cluster e eu subir uma ferramenta e eu ter que ficar olhando o cluster, a ferramenta, a escala disso, vou usar um gerenciado mesmo, né, pelo cloud. E ao contrário também, não, aqui a utilização é muito pouca, eu não vou ter problema disso, etc. Eu vou subir numa máquina pequena, enfim, né, e prefiro ter o custo de atualizar de vez em quando, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é assim, será que seu time está maduro, né, para utilizar algumas ferramentas, né? A gente vê times assim constantemente estamos conversando com alguns diversos times diferentes de outras empresas e etc. A gente vê que o time ainda está alguns passos para trás em alguns momentos, né? E já quer usar uma coisa que não faz muito sentido, sabe? Não vai tirar muito proveito, né? Quantas vezes a gente já viu na nossa carreira de desenvolvedores de software empresas comprarem, né, uma solução assim X e com o passar dos anos nem usa, sabe? Assim, nem abre, né? Porque a solução não passa por isso muitas vezes, sabe? Beleza. Cuidado com a abstração versus maturidade, assim. Eu entendo que o grande objetivo de uma plataforma é realmente abstrair, né? É tirar ali toda a complexidade e deixar as ferramentas mais reutilizáveis, etc. E assim funciona com quase toda a plataforma, né? Esse é o conceito mesmo, assim, você fala plataforma de entrega de dados, né, de CI, CD, de DevOps, etc. E a gente continua abstraindo coisas. Mas existe um outro contraponto que a gente quer, ou a gente busca enquanto movimento mesmo de engenharia de software, que os engenheiros de software evoluam, né, a maturidade, assim, né, de desenvolvedores, etc., senioridade. Mas aí você tem um paradoxo, né, importante, assim, porque ao mesmo tempo que você tira a autonomia e abstrai muita coisa, ou seja, você fala, não precisa mexer com essas coisas complexas aqui. Você quer que ele evolua e que ele seja mais profundo, né? E aí você tem que pensar, beleza, mas como que você vai fazer isso, né? Como que você vai entender qual que é essa linha justa e passar por ela? E aqui, para mim, passa por entregar a visibilidade, né, e gerar essa consciência, né? Então, você precisa gerar uma consciência ali em quem que é o owner do dado, né? Olha, esse dado é seu. Apesar de você estar focado no dado transacional, você é responsável por ele, né, pelo dado. E o analítico está sendo usado em outras pontas, né? Depois que, sei lá, você enviou um evento, esse dado é usado aqui, tem esse impacto e etc. Então, você precisa dar essa visibilidade de impacto, né? Coisas que usam o seu dado como predecessores, por exemplo, né, para gerar uma métrica e tal. Mas, ao mesmo tempo, você também precisa construir essa abstração. E aí você vai ficar navegando nessa linha justa e sempre tentando entender como fazer com ela, sabe? Cuidado com o custo. Custo é uma métrica importante quando a gente fala de projetos de dados, sabe assim? E desde o início, assim, de tudo que vocês estiverem construindo, sempre fiquem focado no custo, assim, sabe? Porque o custo, ele costuma ser muito exponencial em cloud, né? Tudo que você fala de escalar, daqui a pouco você está dobrando, triplicando, multiplicando por 10, né? O custo da sua cloud, e que, às vezes, você vai falar assim, poxa, uma decisão minha para ser data-driven, né? E usar os dados para tomar a decisão, cada decisão que eu estou tomando, eu estou gastando, sei lá, R$1 milhão. Vale a pena, assim, né? Será que não era melhor errar? Eu vou usar a intuição, né, do que construir isso. E aí, esse é um ponto extremamente importante aqui, né? Destrinche sempre o seu custo, sabe? Exploda ali, pega seu KPI de custo e entenda de onde que vem, tenha métricas que acompanhem, né? Então, qual que é o volume que eu estou gerando de infraestrutura, né? E aqui eu trouxe um exemplo de como a gente olha para esse custo aqui. Então, pega cada ferramenta que é usada ali no seu pipe, qual que é o custo, né? Custo por container, custo por pod, custo por serviço, custo total por mês de um cluster de EMR, custo do Lambda, de cada data point acessado, qual que é o meu custo por bucket, qual que é o meu custo de DW, qual que é o meu custo de outras soluções de dados, né? Qual é o meu custo do broker, enfim. Pensa também em métricas de negócio, tá? Então, existe uma métrica de negócio que ela é da sua plataforma, e aqui eu estou falando de horas trabalhadas, volume processado, volume armazenado, mas talvez a grande chave para você entender se a sua plataforma está saudável ou não, é você olhar para isso sempre associando a uma métrica de negócio do negócio como um todo. E aqui, por exemplo, eu vou dar esses dois exemplos. Olhando para o negócio da cloud.
volume de dado processado, custo por volume de dado processado. E como que isso evolui ao longo do tempo. Com isso daqui eu garanto, por exemplo, uma previsibilidade de saber, então se o meu volume de dados triplicar, o meu custo não vai multiplicar por 100, sabe assim? E da mesma forma, associando a métricas de negócio. A cada, né, pensando como um e-commerce, a cada R$1.000 que eu faturar, qual que é o meu custo? E baseado nisso, eu sei que também se eu vender muito, né, eu não vou ter um custo exagerado de data para fazer isso acontecer. Assim. Isso é extremamente importante. Atenção aos problemas tradicionais de sistemas distribuídos, tá? Trazendo um pouco mais de contexto, quase todos os sistemas hoje são distribuídos, sabe? E quem disse isso foi Chaz, eu acho que fala, trabalhava lá trabalhava, eu não sei se ele foi um dos criadores do Java, mas sei que ele trabalhou na Sun por muitos anos, e isso ele falou em 2019, 2020. Então, assim, hoje a gente já considera que quase todos os sistemas, basicamente, são sistemas distribuídos, né, na web, etc. E aí tem 8 grandes falácias que também foi citado, né, há um tempo atrás, que a gente é bom relembrar que cabe para o mesmo contexto, assim, das plataformas que a gente constrói, sabe? A primeira, e que nem está aqui, né, e aí são 9, é que a todo tempo, né, a gente tenta manter um uptime lá em cima, assim, né, tenta deixar a plataforma e todos os sistemas que a gente constrói o mais disponível possível, né. O fato é que isso não existe, assim, né. Considere que erros acontecem, sabe, assim, erros no pipe de dados acontecem, assim. E aí eu vou, parece meio absurdo, e eu vou trazer uma pergunta para vocês, assim, quem aqui não conhece um amigo que entrou na conta do banco e tinha um valor, sabe, ou muito grande ou muito pequeno, ou já ouviu falar disso, sabe assim? Então, assim, se mesmo lá, em aplicações que são extremamente conservadoras, né, do ponto de vista de modernidade, etc., isso acontece, imagina com os dados que a gente gere ali nessa quantidade que eu falei, sabe? Então, erros acontecem, sim. E o grande barato é o quanto a gente consegue minimizá-los, mitigá-los, né, e responder rápido, né? A isso, sim. E aí as falácias, né? Recurso de rede é um recurso confiável. A gente já sabe que não é. Né? Rede é um lance extremamente complexo, né? Ela é dinâmica, ela frequentemente é imprevisível, né? Ela sofre ataques, né? Ela tem, sei lá, um problema de energia em algum equipamento dentro de um data center pode gerar um problema. E claramente ela não é um recurso 100% confiável, digamos assim. Né? A latência entre sistemas é nula. Outra falácia que não existe, né? Assim, imagina 2 sistemas em um mesmo computador que precisa trocar mensagens. Mesmo nesse cenário, eu teria que acessar a minha RAM para saber qual mensagem que eu vou trocar, e aí, enfim, né, tem o I/O ali do disco, isso não existe, né? A banda de rede é infinita, a gente não conseguiu isso ainda, né? Apesar de ter evoluído muito nisso, a gente não conseguiu ainda, enquanto infraestrutura, ter uma banda completamente infinita, ela é limitada, né? E quanto maior a banda, é mais caro, né? O nosso processo de infraestrutura, o que torna ainda mais impossível, sabe? Redes são seguras, assim, segurança não é um produto, segurança é um processo, assim, sabe? E por mais que você trabalhe para implementar uma criptografia forte, um sistema confiável de autenticação, não é possível considerar seguro, assim, né? Porque exatamente não é um produto, né? Sua topologia nunca irá mudar, e essa falácia caiu desde que a gente fala de cloud, né? Assim, como que a gente controla se a cloud vai mudar a topologia, né, assim, usada para conectar diferentes dispositivos lá dentro de uma rede onde a gente sobe a nossa computação, sabe? É impossível fazer isso, né? Há somente um administrador também é impossível, a gente não consegue garantir isso porque a quantidade de serviços, né, ou SaaS e serviços que a gente usa de cloud e etc., ferramentas são muito grandes, assim, né? É impossível ter um administrador só, quando eu falo de sistema distribuído. O custo de transporte de dados é zero, outra falácia que já caiu, assim, servidores, switch, balanceador de cargas e etc., impactam, sabe? Isso não é uma verdade. E rede é um ambiente homogêneo, assim. Rede de computadores são, na sua maioria, assim, apresentado diferentes topologias, sabe? Então, sistemas distribuídos precisam frequentemente integrar com, sei lá, né, dispositivos diferentes, né, sistemas operacionais diferentes, protocolos diferentes. Então, essa é outra falácia que não existe, sabe? E essa mesma ideia você pode usar para outras metodologias de software, sabe? Utilize padrões, né, de tecnologia que já estão
claramente, né, padrões de resiliência, padrões de desenvolvimento de software e etc. E, por último, e talvez mais importante nesse caso, foque no início, tá? E não no fim do pipe. Por muito tempo, quando a gente começou a construir as primeiras, né, surgir as primeiras, na verdade, quando começou a surgir as primeiras ferramentas assim, capazes de processar dados, né, em memória, com uma capacidade muito grande desses dados distribuídos, a gente tinha a ideia, assim, e aí eu falo a gente porque eu também estava inserido na indústria, e todo mundo se falava disso o tempo todo, que era a gente precisa construir o maior processador do mundo, sabe, assim, conseguir processar dados, que o dado vem de qualquer jeito, a gente infere o tipo e etc e tal. E hoje está cada vez mais claro, e aí eu até peguei a frase desse engenheiro aqui que trabalha no Zap, que a engenharia de dados é sobre metadata, sabe, assim, é sobre governança, é sobre qualidade, assim, sabe? O quanto mais maduro estão os nossos metadados, nossos modelos de governança, assim, mais maduro está a nossa infraestrutura, sabe? Ou seja, se você coloca toda a sua força, né, quanto mais energia você coloca no início do pipe, para garantir a qualidade, para garantir que a qualidade tanto do dado, né, quanto da semântica tá certo, né, para garantir um dado ingerido com a maior governança possível, onde você tem o lineage funcionando, você tem o gerenciamento de metadados funcionando, você reduz todo o restante do pipe. Você precisa de menos dinheiro, menos engenharia, menos recurso, menos tudo, assim, sabe? E você tem um dado mais rápido. Então, e trouxe até um dado interessante aqui, em 2021, foi estimado, né, o governo dos Estados Unidos, que 3,1 trilhão, os Estados Unidos gasta 3,1 trilhão de infraestrutura com dado de baixa qualidade. Isso significa 16% do PIB, sabe, dos Estados Unidos, assim. E isso aumentando, né, cada vez mais. Então, dar atenção, né, ao dado pobre, digamos assim, e focar muito no início do pipe para você ter uma maturidade maior, né, na sua infraestrutura, é o que também vai garantir que sua plataforma continue sendo saudável e seguindo nessa linha onde você consegue controlar, né, maior os seus custos e etc. Bom, era isso que eu queria falar. Quem tiver mais dúvidas, quem quiser saber um pouco mais e etc., pode me procurar ou procurar qualquer pessoa do meu time, gente. Valeu!
Sou careca por opção, estou vestido uma camisa preta aqui, com uma bermuda cinza, tênis preto, tem quase 2 metros de altura, vocês perceberam aqui. A gente vai apresentar sentado, porque senão eu vou tampar a visão daquela câmera ali atrás. Ó. E hoje a gente convidou o professor Otávio para bater um papo sobre Clean Architecture. Pode se apresentar um pouco aí? Ó. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Otávio Lemos. Para quem não tá me vendo, eu tenho uma estatura bem menor que a do Elton. Eu tenho estatura média, tenho cabelos pretos com alguns fios brancos e estou vestindo uma camiseta com o logotipo do meu livro, né, que é Arquitetura Limpa na Prática, sem querer fazer propaganda, já fazendo, que está na Hotmart. E eu sou professor, como falaram, né, sou professor há 10 anos, mais de 10 anos na Unifesp, e também há 2 anos eu comecei com esse trabalho na internet. Na verdade, assim, no começo da minha carreira como professor, eu atuava mais como pesquisador. Eu fazia pesquisa em engenharia de software. Então, o meu mestrado e doutorado é em teste de software, né? Um assunto que foi falado aqui também. Mas aí, há 2 anos, eu percebi a necessidade de me aproximar mais do mundo da prática. Né? A gente, pesquisador, a gente fica muito numa espécie de torre de marfim. Né? Então, eu falei, puxa vida, desenvolvimento de software é uma coisa muito prática, né? Não dá para ficar aqui pensando muito, elucubrando muito. E aí eu resolvi abrir o canal no YouTube. Muita experiência prática com desenvolver software. E aí eu falei assim, puxa vida, eu não sei estruturar uma aplicação de uma maneira profissional, né? Aí eu fui estudar, aí, puxa vida, aí eu encontrei a arquitetura limpa, né? Clean Architecture, achei super legal, né? Comecei a estudar, falei, puxa, todo mundo sabe esse negócio, só eu que não, né? Depois fui perceber que, de fato, é uma dificuldade das pessoas, né? De realmente estruturar aplicações, né? Utilizando camadas e tal, para que seja uma arquitetura desacoplada, né, Elton? O Elton manja muito desse assunto aí também. Sim, sim. Um pouquinho mais para quem não me conhece, eu estou aqui já há 8 anos na empresa. Cheguei aqui, tudo era mato. E quando eu cheguei, a gente só tinha um sistema Java com framework JBoss-Sim único e um banco de dados único, mais nada. Tudo que a Hotmart tinha. E eu participei de toda essa transformação até hoje, né? A gente quebrou esse monolito em vários microserviços, né? Hoje a gente tem milhares por aí. Participei também da criação do pontapé inicial da área de dados, fui até peça importante na área de dados por um bom tempo aí, criação do Data Hub, do Hotmart Analytics, e do final do ano para cá, eu mudei de time, agora estou no time de Principals, com o Matador e o Viana, não o bot, o Viana normal. E a gente está atuando mais estrategicamente e cross por toda a Hotmart Company, não só a Hotmart, né? Traçando algumas estratégias aí para o nosso desenvolvimento. Vamos começar o papo aqui. Primeiro, eu queria que o Otávio desse um overview básico, só para botar todo mundo na mesma página, sobre o que é Clean Architecture. Beleza. Então é engraçado que você falou de monolito. Hoje em dia parece que monolito é xingamento, né? Se quer xingar um dev, você chama ele de monolito, né? Mas é interessante que tem aplicações boas que são monolitos, né? Inclusive o Stack Overflow é um monolito. E eu também tenho um amigo que é CTO da Boozer, não sei se vocês conhecem a Boozer, e lá eles também, eu achei legal, fiquei impressionado, porque de fato eles são um monolito e agora estão começando a quebrar em microserviços, né? Então essa ideia de você, quer dizer, eu acho que não é um palavrão, né? Monolito, e de fato faz sentido que nem vocês começaram aqui, né? Com monolito e tal.
E, bom, a ideia da arquitetura limpa é, de fato, você desenvolver um sistema no qual projeta ele com foco no domínio, né? Então você modela as entidades de domínio, que é do negócio mesmo, né? Então, por exemplo, sei lá, negócio de uma plataforma como o Hotmart, né? Você vai ter lá os cursos, você vai ter lá os clientes, né? As pessoas que compram os cursos, você vai ter as pessoas que vendem os cursos. Então, todas essas coisas que são coisas do domínio em si, da aplicação, elas estão no core do sistema, né? E a ideia é que essas coisas elas fiquem independentes, né, de todo o resto das coisas tecnológicas, né? Então, se você tem framework, não é que não é para você usar o framework, mas é que essas coisas, para elas é transparente, né? O framework que você está usando, se é microserviço, se não é, se está rodando na AWS, se não está, né? Então, o core do sistema nem sabe disso. Então, essa seria a primeira camada mais interna, né, das entidades